nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que está em preparação para a partida contra o Botafogo. O Flamengo tem o clássico nesta quarta-feira e o técnico Felipe Luiz vai fazer mudanças para essa partida. Vamos juntos analisar. Chega dando aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixa os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. E não mais em Belém. O negócio é o seguinte, as informações do Flamengo, Zinho, dão conta de que não há lateral esquerdo de ofício hoje. Vamos começar por esse debate, daqui a pouco a gente vai ter Pedro Henrique Torres, Roberta Barroso com prováveis escalações e outras informações aqui. Mas o fato é que Ayrton Lucas, os três laterais esquerdos estão fora de combate. O Ayrton Lucas não é nada sério, ele recebeu uma pancada no joelho no jogo contra o Fluminense e acabou sentindo, por precaução, tá fora. O Alexandro, a expectativa é de 2 a 3 semanas por conta de uma lesão na coxa. E a gente está vendo aí a lista de relacionados do Flamengo. Tem algumas opções que podem ser utilizadas, né, Zinho? Eu não imagino, por exemplo, que ele vai colocar o Danilo para fazer essa função, porque seria muito ir contra tudo que ele pregou na chegada do Danilo, que está chegando para ser zagueiro. Então, acho que essa é a opção menos provável. Caramba, mas quero ouvir vocês. Vou começar lá no Tetra sobre o que pode ser feito para esse Flamengo ser competitivo e seguro defensivamente sem esses três lateraiszinho. O Felipe Luiz, como a maioria dos treinadores pelo Brasil afora, estão muito preocupados e com razão de mesclar a equipe mesmo, não repetir muito quarta e domingo nesse início de temporada, porque as contusões elas acontecem quando você começa a ter jogos com características mais decisivas. E agora chegou uma reta final. No Campeonato Carioca para a classificação está muito embolado. Aquela coisa de começar com o Sub-20, a gente comentou no programa, Dani, que o insucesso no início do campeonato das equipes que mesclaram ou colocaram o Sub-20 e os clássicos sendo nas rodadas finais, ia apertar, ia ficar difícil. E agora o Felipe Luiz tem que fazer uma escolha, porque ele teve o Fluminense, tem agora o Botafogo e tem o Vasco. Aí ele foi com o time considerado o principal que ele tem de melhor no momento, contra o Fluminense. E como é o jogo mais próximo do Botafogo, e viu que o Alexandre machucou, que o Ayrton Lucas machucou, que o Arrascaeta ainda não adquiriu a sua forma, que o De La Cruz reclamou de problema, teve também. Ele está visando muito isso. E foi as entrevistas dele e do Boto, do diretor. Eles usaram a frase, não vou matar o jogador, mesmo colocando em risco o meu emprego. Ele também exagerou. Calma, Felipe Luiz, você não está com emprego em risco. Pelo contrário, a confiança é total no trabalho dele. E ele sabe muito bem o que está fazendo. O Pascoal brinca, a gente na brincadeira, mas eu concordo com ele, o elenco do Flamengo é o melhor. Não é disparado o melhor, mas é o melhor. Eu acho que tem muito bons elencos, inclusive o Botafogo, quando não soltou tantos jogadores, saiu tantos jogadores, já era um elenco que estava batendo de frente. É que saiu muita gente, está chegando devagar, as contratações. Mas o time, 11 contra 11, é equilibrado. O Botafogo manteve uma base, é porque agora não tem o Basto e também, pelo jeito, não tem o Arthur, que chegou agora. Então, os treinadores estão convivendo com isso. Há uma dificuldade para eles tentarem repetir o time titular, porque a temporada vai ser muito longa. E essas equipes, Flamengo e Botafogo, estão em todas as competições mais importantes no Brasil e fora do Brasil. Então eu concordo com o Felipe Luiz, não tem como eu discordar dele olhar para esse elenco, fazer uma reunião com o seu departamento médico, fisiologia, de todo mundo, ver o que tem pela frente. O Flamengo tem uma pontuação melhor que a do Botafogo, melhor do que a do Fluminense, melhor do que a do Vasco. Então ele se dá o luxo de repente, de montar essa estratégia. Porque depois o Flamengo pega o Vasco e depois na última rodada tem um jogo em casa, no Maracanã novamente. Então acho que o Flamengo tem todas as condições de classificação, não vai ser esse jogo que vai tirar a classificação do Flamengo. O que muda é a colocação na tabela, que a gente sabe que na semifinal tem a vantagem, quem termina com a melhor pontuação, Dani. Você percebeu, né?
Você percebeu que ele me enrolou, né? Tá. Então tá. Olha aqui, o negócio é o seguinte, a gente já pensa aqui nas melhores opções para essa lateral esquerda. Não escutei nada de lateral esquerda. Não me disse qual é a melhor opção para lateral esquerda. Eu fiquei aqui parado, esperando uma... Lindissimamente. Me enrolou. Deixa eu ver se a Roberta e o Pedro Henrique Torre ajudam a gente nesse negócio aí. Já volto aí no camarote. Eu tô esperando o Pascoal e o Capita. Eu tô esperando o Pascoal e o Capita. Eu não tenho. Mas é que eu Eu achei lindo. Eu achei lindo. Mas ele falou tão bonito. E o lateral esquerda? Não sabemos. Mas não, o que a pergunta ele não respondeu, ele falou tudo. O negócio é o seguinte, a gente já volta nesse debate aqui, mas eu fico com dó de repórter segurando torcedor no meio da rua, Roberta. Então eu vou acionar você, amiga. Machucado, Matheus Martins e Igor Jesus. Se você fosse o Leiria, era esse o time? Com certeza, essas são as melhores peças agora que pode botar para campo. Esqueci do Matheus Martins, vai ser 2-0, mudar de 1-0 vai ser 2. Matheus Martins vai castigar eles de novo. Vambora, isso aí. Fogo! É isso, Dani, volto com você. Maravilhoso, a confiança do torcedor é um negócio incrível, né? Falar 1-0, mudou pra 3. Fala 1-0, vai ser 3. Vamos mudar esse negócio aí. Olha, deixa eu ver o lado do Flamengo. Pedro Henrique Torre, ele já tá lá dentro do Maracanã. E eu fico vendo o jogo aqui de casa. Põe o Pedro ali pra gente conversar, por favor. Eu fico vendo o jogo de casa, né? E eu falo assim, pô, que palhaçada, parada técnica, uma hora dessa, Pedro Henrique Torre. 9h25, 10 horas da noite vai fazer parada técnica no Maracanã por causa de calor, Pedro Henrique Torre. Eu quero saber se você quer ao vivo ou se você quer recuperada a imagem do seu pré-vivo. Como é que você vai querer contar esse negócio desse ventinho pra gente? Vou pedir até pro nosso assistente aqui, ó, mostrar a situação aqui no Maracanã. Fazendo assim, ó, ventinho, tem que ser, não tem jeito não. Que é isso? Tá desse jeito, Pedro? Tudo bem, Dani? Tá muito quente aqui no Maracanã, tá muito abafado, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo por aí. A gente tá apelando pra tudo que vale aqui, tá muito quente, abafado aqui no Maracanã. Tá uns 30 graus mais ou menos pelo que marca aqui, a gente vai vendo na internet, no relógio, tudo que marca hoje em dia, né? E a sensação certamente está superior a isso. Então tá bem abafado, todo mundo tá escorrendo, liga a luz aqui então. Então tá todo mundo aqui pingando horrores, companheiros aqui também que fazem muito vídeo, etc. O pessoal tá realmente hoje, aquele comentário de elevador, olha, tá muito quente, tá quente demais, olha o calor, ninguém aguenta, pelo amor de Deus. E depois reclamavam, né, de trocar o clássico no sábado de 16h30 para 21h45. Tá até mais quente, talvez até mais abafado hoje do que sábado, sabia? No Fla-Flu, mas realmente tá impactante. Bom, vamos lá. Falando depois, ventiladores à parte, um beijo a todos. Flamengo e Botafogo, Flamengo com 14 pontos, chega aqui no Maracanã. Felipe Luiz deve segurar alguns jogadores, porque vai trabalhar já esse início de temporada. Ele já avisou isso, né? O Zinho destacou muito bem por aí, essa questão de não vou matar os meus jogadores, não vou matar o meu elenco, entre aspas, obviamente, figura de linguagem, nem que me custe o emprego. Ano passado foi uma tônica, né, no Flamengo, essa grande discussão assim, que o Flamengo utilizou demais, até quando abriu 3-0 sobre o Nova Iguaçu na primeira partida da final do Campeonato Carioca. O Tite utilizou vários titulares assim na segunda partida, poupou na Libertadores, então isso foi uma grande discussão. E dois jogadores que sofreram demais com desgaste e algumas lesões ano passado, o De La Cruz e o Arrascaeta, são tratados agora a pão de ló nesse início de temporada. O Arrascaeta passou por uma cirurgia no final do ano passado, no joelho, artroscopia. Os dois ficaram fora do Fla-Flu e retornam hoje aos relacionados do Felipe Luiz. Provavelmente não devem jogar a partida inteira. Paulatinamente o Felipe Luiz vai colocando os dois aos poucos assim em campo para que eles possam se acostumar. E como eu disse, muito intenso, reclamações do gramado no último Fla-Flu, que estava muito duro. Hoje a promessa de que vai estar um pouco melhor, a tal da resina já vai, enfim, pegar um pouco mais no gramado aqui, o tratamento todo feito. Então a expectativa é que esteja um pouco melhor. Flamengo, como eu disse, poupando alguns jogadores, você destacou também
também, Dani, sem lateral esquerdo de ofício, né? Porque o Alexandre tem a lesão grau 1 na coxa esquerda, aos 7 minutos do Fla-Flu ele saiu, e o Ayrton Lucas mais poupado mesmo, algumas dores no joelho para o clássico contra o Vasco no sábado, aqui mesmo no Maracanã. Então temos umas possibilidades aí, o Varela, quem sabe, pode fazer a lateral esquerda, até o próprio Danilo pode fazer a lateral esquerda jogando os dois zagueiros também, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, com o Wesley na lateral direita. Enfim, temos algumas possibilidades. E o Alan fazendo o meio de campo ali na vez do Pulgar. Ou temos possibilidade de 3 zagueiros também. Felipe Luiz tem blindado bastante essa situação. Temos um provável Flamengo aqui que o nosso Data ESPN preparou. A gente puxa a tela aí para o pessoal debater. Até o Capita aí, o Zinho, enfim, todo mundo pode debater bastante qual seria a melhor arma do Felipe Luiz para esse jogo. Por exemplo, na nossa tela aí do nosso Data ESPN, o Rossi, provável até que seja Matheus Cunha também. Temos aí Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Gerson, Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz, Arrascaeta, Plata ou Wesley, que jogaria mais adiantado, Bruno Henrique e Michael. Então, o Flamengo deve utilizar Luiz Araújo, Everton Cebolinha, são possibilidades nessa partida também. Então o Felipe Luiz quer mexer bastante, Dani, na equipe, poupar os jogadores sim, porque sabe, quando engatar ali na final do Carioca, chegar a Libertadores, o brasileiro começa também, vai ter a parada do Mundial, então o brasileiro começa até mais cedo, aí ele vai ter que utilizar mais esses jogadores. Então, se é para poupar, o momento é agora. E, enfim, diante de todo esse calor, e tô aqui, ventiladorzinho tá do lado, tá nas mãos, nosso Wilberson. Pega o ventinho. Trazendo para aqui, ó, aqui, tranquilidade, ventando, que é uma beleza. Quem tiver sempre à disposição, o Wilberson tá triste aqui, que eu pego, aí eu roubo, aí eu devolvo para ele. Ele tá querendo também, que tá pingando, tá calor, tá quente. É o Maracanã fervendo. Expectativa de pelo menos umas 35 mil pessoas para cima nesse clássico aqui entre Flamengo e Botafogo. Meio Maracanã, né, Pedro? Deixa eu só tirar uma dúvida com você antes de te liberar. A gente está vendo uma escalação provável, né? O time só sai uma hora antes da partida, com 3 zagueiros. Essa é uma certeza de quem cobre o dia a dia ou é uma possibilidade e ele pode improvisar alguém nessa lateral esquerda? Porque, assim, quando ele fala em poupar, o elenco do Flamengo aí tem que dar razão ao Pascoal, né? É um elenco com possibilidades, a gente pode ver ainda um Alan no meio campo, tem outras peças que podem ser colocadas e não estão nessa nossa previsão. Sim, enfim, tem uma previsão, a nossa previsão do Data aí, na verdade, eu apostaria mais mesmo no Varela na lateral esquerda e uma composição de 2 zagueiros ali, com um dos zagueiros tradicionalmente titulares, talvez até o Léo Ortiz, e o Danilo fazendo uma função pelo lado esquerdo da defesa, como ele fez muitas vezes na Juventus, o Wesley compondo a lateral direita. No meio de campo ali você teria o Alan, aí De La Cruz, Arrascaeta, na frente mais Luiz Araújo, muito provavelmente Everton Cebolinha, e aí você pode ter também o Juninho mais adiantado, porque o Felipe Luiz, a tendência é que ele segure bastante nesse clássico de meio de semana para poupar o time para o jogo contra o Vasco, que aí seria uma semana, né, de quase descanso para vários jogadores, e aí no outro fim de semana ele teria o jogo contra o Sampaio Corrêa na última... Maricá, perdão. Sampaio Corrêa não. Maricá na última rodada do Campeonato Carioca, pulando assim de semana em semana, podendo administrar bem esse elenco. Boa, Pedro. Um beijo pra você, boa sequência de trabalho, que você não derreta até o final deste jogo, às 11h30 da noite. Eu fiz essa pergunta pro Pedro, capitão, justamente porque, assim, a gente vai conversando com pessoas, né, pegando algumas informações e tal. Óbvio, o Data faz o trabalho dele de apuração também, mas a minha expectativa não é de ver um Flamengo com 3 zagueiros. Por 2 motivos. Primeiro, não é uma prática comum e bem vista pela torcida. A gente está falando de um clássico. Você sabe muito bem como é que é quando vem a escalação com 3 zagueiros. E a segunda, você modifica muito a maneira de jogar. E me parece que o Felipe Luiz é um treinador que aplica o seguinte sentido: não me importa quais serão as peças, me importa que eu tenha um modelo de jogo. Então, me surpreenderia se ele fizesse algo diferente hoje. Improvisar o Varela na esquerda e a manutenção do restante, para mim, é uma opção mais plausível e possível. É isso, né? Acho que pode acontecer, né? A gente pode olhar em algum jogo e ver o Flamengo com um sistema de 3 zagueiros. Se o Felipe entender que o adversário, né, enfim, vai criar dificuldades para que ele monte esse sistema.
Mas assim, a arquibancada, como você falou, né? A arquibancada já não gosta da escalação com esse sistema tático. Eu acho que o Flamengo joga muito melhor quando faz um 4-3-3, né? E aí você tem os jogadores destinados para cada função. E é isso, assim, eu vejo o Flamengo hoje com o Varela, ou talvez na possibilidade do Léo Pereira, por exemplo, atuar como talvez no lateral esquerdo, o Danilo entrar nessa função de zagueiro. Aí você também tem uma mexida ali em momentos necessários, né? Porque o Danilo também faz a função de lateral e zagueiro, mas eu não consigo ver algo muito diferente disso não, Dani. Eu acho que é Varela na esquerda, Wesley na direita, enfim, o Flamengo com esses 3 homens no meio campo que a gente falou, né? Alan, De La Cruz e Arrascaeta, e aí na frente você tem esses jogadores de mais movimentação. Eu acho que é isso, essa é a forma que o Flamengo atua melhor e a forma como o Felipe Luiz vem desenhando esse time. E aí, Pascoal, acho que mantém o que a gente está dizendo de formato de jogo, mantém a coerência quando você não pega o Danilo recém-chegado e já joga a lateral na primeira oportunidade, dificuldade que você tem, só que você também não descansa o Wesley, né? Porque como você não tem lateral na esquerda, você vai colocar 2 direitos em campo, você não descansa o Wesley. Mas o Wesley não está naquela fase de querer descanso, não. Porque o Wesley está mirando a jogar na seleção brasileira nessa próxima convocação. Mas um jogo desse tamanho. Mas um jogo dessa importância, vai pegar o Matheus Martins, que joga pela esquerda, que é bom jogador, aquele que jogou no Fluminense, não é? Tem o Lobato, que joga pela direita, que é outro bom jogador, um moleque insinuante, vai para cima. Eu gostei muito dos jogos que vi desse menino Lobato. Então, acho que o Flamengo monta uma estratégia, monta um posicionamento e pode trocar nomes, mas não muda a tática. Os jogadores que já estão jogando, os que entram, já sabem o que tem que fazer, porque não está mudando toda hora o formato de jogo. Então, tem a manutenção do formato de jogo num 4-3-3, então quem entra já tem mais ou menos, já sabe o que vai fazer dentro daquele esquema. Sim. Agora, a diferença hoje do Flamengo para o Botafogo não é uma diferença só. São muitas diferenças. Sim. Primeiro é a qualidade do time do Flamengo, que é superior, mesmo não sendo o time titular. Segundo, é a organização. O time do Flamengo tem uma organização que vem da temporada passada, que os jogadores conhecem, do posicionamento e aplicam em campo. O Botafogo agora perdeu alguns jogadores, e a gente lamenta, porque são jogadores que podem dar muita qualidade para o time do Botafogo, mas mesmo assim é um time que vai tentar surpreender. O Botafogo precisa demais desse resultado. Está precisando. Sabe aquele negócio, eu estou precisando? É o time do Botafogo, está precisando. Precisando do resultado para tentar ainda brigar pela classificação. Não está ainda nessa fase de classificação. É igual o Santos contra o Corinthians, vai precisar do resultado. É uma outra situação. Então, vejo realmente o time do Flamengo muito, assim, na frente em termos de possibilidade de ganhar o jogo. Se você falar no dito isso, eu não tenho nenhuma possibilidade. Calma. Ah, tá bom. Pode guardar o dito isso para daqui a pouco. Tá pronto aí, Zinho, pro dito isso, Zinho? Não, quero ouvir sua visão de jogo, Tetra, porque a gente viu aqui a expectativa de escalação. Você viu, né? A pergunta que você não respondeu, só quem vai responder é o Felipe Luiz mesmo. Mas eu apostaria num Varela trocando de lado do campo, Zinho. Para manter o sistema de jogo, mas também, não discordando de vocês todos aí, mas dando uma opinião um pouco diferente, o treinador também tem que buscar, numa situação, ter um plano B. É verdade, bom ponto. Ele não precisa manter o mesmo sistema sempre. Se você perde alguns jogadores e você não tem mais os mesmos jogadores com a característica para o sistema que você usava, você tem que ser capaz de olhar para o seu elenco e fazer um sistema um pouco diferente. Se ele jogar com 3 zagueiros hoje, não quer dizer que ele vai jogar pro resto da vida no Flamengo assim. Não vou fazer porque a torcida do Flamengo não gosta de jogar. Mas assim, você não tem um lateral esquerdo, o Capita falou muito bem, o Léo Pereira sabe fazer esse lado esquerdo, ele pode sim, né, na hora de defender, fazer até uma linha de 4 ali, normal, com ele na lateral esquerda e o Wesley ou o Varela voltava ali como lateral, com os 2 zagueiros, mas na hora de construir, ele pode construir com uma linha de 3, né? Assim, a gente já viu acontecer isso, a capacidade do treinador de treinar os seus atletas, dos caras entenderem as variações táticas dentro do jogo. Acho que o Flamengo tem um elenco e jogadores que dão para o Felipe Luiz
treinar opções e situações que a temporada pode exigir dele. Você vê, vocês estão falando muito que o Flamengo joga no 4-3-3. Eu já não acho que joga no 4-3-3 quando joga De La Cruz, Gerson, Arrascaeta e o Pulgar. Ah, não, aí não. Que é um 4-3-3. Aí não. O Gerson joga, né? O Gerson joga meia pelo lado direito, mas ele vence. É que nessa temporada não jogaram os 4 juntos ainda, eu acho, né? Isso. Assim, bom, eu acho que o Flamengo tem elenco, tem jogadores que dão muitas opções para o treinador, numa dificuldade, variar assim taticamente. Agora, essa lateral esquerda, o Varela, eu não sei se vai colocar para suprir uma ausência e ele sabe fazer a lateral esquerda. Ele já fez isso, eu confesso que eu nunca vi o Varela jogando na lateral esquerda. E pode aí botar você, o Léo assim, Pereira também. Eu tenho que colocar porque mas assim, aquilo que a gente tá falando, já que ele quer poupar, porque se o Léo Pereira jogar hoje, o Léo Ortiz jogar hoje, eles vão jogar sábado contra o Vasco. Sim. Então esse desgaste, eu não sei se o Felipe Luiz quer usar para isso. Então essa é a minha dúvida, porque o Varela de lateral esquerdo, eu tenho minhas dúvidas de rendimento dele. Tenho minhas dúvidas. Mas assim, como você falou, é ele que está treinando os caras, ele que está vendo. A verdade é o seguinte, se for uma formatação tão diferente, o Flamengo já não se torna o favorito para o jogo de hoje. Tem uma observação, Dani, em cima do Flamengo e Botafogo, que a gente está falando muito do Felipe Luiz, né? Então ele tem que saber usar as peças, ele tem que montar um sistema tático, enfim, ele tem que pensar no que ele vai fazer em campo. E pelo lado do Botafogo, ainda o Botafogo não tem um treinador que deve dirigir o time durante todo o ano, né? Então se a gente vê o Botafogo hoje tendo um pouco de dificuldade, o Botafogo talvez, né? Talvez não, hoje é um time que não figura ali na parte de classificação, é muito por questão desse planejamento. Aconteceu ano passado, o Botafogo trouxe um treinador um pouco mais tardiamente, conseguiu os títulos, enfim, deu tudo certo, mas acho que o torcedor do Botafogo começa a se preocupar, né? Eu fico imaginando, né, assim, a gente tem que olhar para o Botafogo da mesma forma que a gente olha para os grandes... É isso, que a gente olha para os grandes do Brasil, né? E assim, então você imagina o Flamengo num momento como o de hoje, sem treinador, né? A gente estaria cobrando, o torcedor estaria preocupado, é lógico que pode, né? O Campeonato Carioca, o estadual, já não é mais, né, há um tempo, um campeonato que não a gente... Não é a prioridade. Logicamente que você olha mais para frente. Mas para você imaginar que você vai construir algo grande, não é sempre que você vai demorar para escolher o treinador, um planejamento, uma metodologia de jogo e as coisas vão dar certo. E nação, vamos ficar de olho então para ver o que o Felipe Luiz vai preparar para o clássico contra o Botafogo. Mas faz o seguinte, já coloca aí nos comentários o seu palpite para essa partida. O Felipe Luiz vai buscar mais uma vitória e com certeza, na minha opinião, o Flamengo vence o Botafogo.